A paz do Senhor, meus irmãos e telespectadores da TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Seja muito bem-vindo para estudar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu conto com você, eu conto com a sua participação. Daqui a pouco, depois da vinheta, a gente vai estar aqui conversando um pouco mais. Olha nós aqui de novo, irmãos. Que alegria, é sempre um prazer neste novo ano, que seja um ano de muito aprendizado, que a gente possa entender cada vez mais, de maneira profunda, as Escrituras Sagradas. Vocês devem lembrar, eu sempre costumo falar aqui para vocês, que a Igreja Adventista da Promessa tem um chamado para o ensino. A questão da comunicação da Palavra de Deus corre nas veias de todo promessista. Você que não é promessista, você que é evangélico de outra denominação ou que não é evangélico, você também é muito bem-vindo. E nossa intenção é abençoar a sua vida. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando nas nossas unidades, nos nossos templos, esta lição bíblica. De janeiro a março, estaremos estudando sobre a defesa da verdade em tempos de confusão. Nós fazemos aí um estudo minucioso sobre a segunda carta de Pedro e a carta de Judas. Todas as semanas tem um tema específico que aborda uma dessas cartas a respeito desse tema geral. É uma lição aí apologética, cujo objetivo é defender a fé que nós abraçamos. E hoje, de maneira específica, a gente vai conversar sobre a lição de número 2, cujo tema é participantes da natureza divina. De início, ainda estamos estudando a segunda carta de Pedro. Em algum momento desse trimestre, nós começaremos a estudar a carta de Judas. E Pedro é aquele mesmo, aquele que caminhou com Jesus, fez parte do seu ministério e participou ali de um movimento inicial da Igreja do Senhor. Um dos principais líderes da igreja primitiva, um homem que foi transformado pelo poder do Espírito Santo e, apesar das suas limitações, foi uma pessoa extremamente importante no ensino e na comunicação da palavra de Deus. Não à toa, ele tem duas cartas que são de sua autoria. E a segunda carta, que carrega o seu nome, tem como objetivo a defesa da fé, defender a fé que foi transmitida pelo Senhor Jesus. E Pedro, nesse momento aqui dos seus escritos, ele fala sobre a importância da santificação. Pedro faz questão de dizer que todo aquele que caminha com o Salvador precisa se preocupar com uma vida de obediência à palavra de Deus. Pedro está nos ensinando na sua palavra que a fé não pode ser apenas teórica. A fé não pode ser apenas algo falado. A fé precisa ser praticada. A fé tem a ver com a imitação do Senhor Jesus, daquele que é o autor e consumador da fé. E o texto bíblico, que geralmente a gente utiliza como base, hoje especificamente está sendo referendado no versículo 4 do primeiro capítulo, diz assim, palavras de Pedro: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Pedro faz questão de dizer que este mundo é corrupto. O mundo que Pedro enfrentava é o mundo que eu e você enfrentamos. O mundo contaminado pelo pecado, o mundo cheio de iniquidades, e quanto mais se aproxima a volta do Salvador, a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos estará esfriando. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a forma como nós podemos cultivar a fé no Senhor Jesus Cristo, como podemos crescer na sua presença e como podemos viver uma vida de santidade.
O nosso irmão e pastor Denis hoje é o nosso companheiro e comentarista, um amigo, uma pessoa que conheço de longas datas, o vi ainda quando era seminarista. É uma satisfação, Denis, ter você com a gente, é um prazer muito grande. Seja muito bem-vindo. Denis é pastor aqui do interior de São Paulo, promessista, e hoje vai estar aqui participando da nossa Escola Bíblica Especial. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria desde já de te ouvir a respeito desta lição que estaremos estudando. Amém. Graças e paz a todos. Paz do Senhor também ao pastor Hilbert. Um prazer poder estar aqui hoje, podendo participar desse momento de lição bíblica, de escola bíblica, poder fazer parte também do teu estudo da lição bíblica dessa semana. O Hilbert me disse aqui que me conheceu há muito tempo atrás, era mais magrinho, né, Hilbert? Opa! Bem mais magrinho. É mais atlético. Mais atlético. Mas a gente também tem bastante consideração com o pastor Hilbert desde a vez em que nos conhecemos. Já pegando o gancho da fala do pastor Hilbert, a nossa lição vai falar e segue como tema um privilégio que os cristãos eles recebem. O título da lição é esse, pegando aí uma parte da fala do apóstolo Pedro, participantes da natureza divina. Olha que privilégio, olha que responsabilidade isso carrega também, mas olha que privilégio dizer, Pedro afirma que nós somos participantes dessa natureza divina. Acho que ao longo da lição a gente vai explanar e entender o que é essa participação nessa natureza divina que nós somos e recebemos da parte de Cristo, o que isso quer dizer em relação à nossa vida de santificação, o que isso nos ajuda diante da nossa vida cristã cotidiana. Enfim, a lição ela vai abordar muito dessa parte da santificação e como Deus ele é nosso cooperador nessa nossa busca. Perfeito, Denis. Talvez um dos grandes problemas daqueles que querem buscar a Deus de maneira sincera é a preocupação de fracassar. Puxa vida, como é que eu vou seguir a Jesus se eu tenho muitos pecados, se eu tenho muitas falhas, que eu sou carregado de culpa? Então, o texto que Pedro apresenta aqui, quando ele diz que nós podemos participar da natureza divina de Cristo, é uma espécie de alento, é uma espécie de renovo e de esperança para a gente, porque apesar da nossa natureza pecaminosa, porque nós somos pecadores por natureza e teremos que conviver com o pecado até Jesus Cristo voltar a este mundo, apesar de todo esse imbróglio que nós estamos inseridos, existe um escape. Existe um escape, porque Deus, ele participa com a gente do nosso crescimento espiritual. Sim. O próprio Pedro, ele é um exemplo clássico disso. Você pega a história de Pedro, né? Desde o momento que ele é chamado da pesca para poder acompanhar Jesus, ele vai sendo transformado diuturnamente. Sim. A caminhada com Jesus vai lhe transformando. Se Pedro fosse olhar para os seus fracassos, então assim, se ele fosse olhar para o seu currículo, então ele não aceitaria o chamado de Jesus. Sim. Mas ele fez bem, não fez, pastor? Sim. De ter aceitado aquele chamado? Sim, de fato. Como você disse, a própria história de Pedro, ela exemplifica isso. E pegando as nossas vidas, você que já é cristão, se você olhar a sua vida, você percebe o quanto você já foi transformado ao longo desse processo. Diz um pastor que todo cristão é ex alguma coisa. É verdade. Todo cristão é ex alguma coisa. Alguns vai dar a ideia de um ex-vício, algum tipo disso, mas tem cristão que é ex-mentiroso, tem cristão, e precisa ser, né? Uhum. É ex-idólatra, e não estou falando da idolatria meramente externa, religiosa, idolatria do próprio coração, de si mesmo também, né? Mas fato é que esse processo é gradativo de transformação. E Deus é nosso cooperador nesse processo. Cristo Jesus é nosso cooperador. Isso, como bem colocado, é um alento para a gente entender que é possível vencer até mesmo os piores, se é que podemos dizer assim, ou os pecados mais difíceis de cada um, mas isso também é uma responsabilidade, entendendo que, poxa, a gente tem a ajuda divina em nossa vida.
é necessário então que a gente avance, né? E é isso que a gente vai discorrer hoje. O conteúdo da lição, a lição bíblica, ela apresenta alguns tópicos, ela fala bastante sobre crescimento. Inclusive, é uma expressão utilizada por Pedro, né? Pedro diz, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Mas para ficar didático, pastor, como de costume, a gente vai apresentar as perguntas para ti. Sim. E à medida que as perguntas forem sendo apresentadas, aí a gente conta aí com tua sabedoria para poder respondê-las para a gente, tá bom? Amém. Porque para mim fica a parte mais fácil, né? Eu faço a pergunta. A parte mais difícil é para ele. Se eu tiver dúvida, eu pergunto para ele. E você me ajuda escrevendo aqui, ó. Aqui deixa embaixo, nos comentários. Né? Por favor. Vamos lá, pastor Denis. Primeira pergunta diz assim, ó. Qual o segredo para que um cristão consiga avançar em seu processo de santificação? Ele recebe algum tipo de provisão da parte de Deus? Se você puder, pastor, ler para a gente aí, 2 de Pedro 1, 3 a 4, acho que vai nos ajudar aqui a refletir sobre a resposta que você vai dar para a gente. Por favor. Sim, vamos lá. O trecho todo que nós estaremos estudando é, então, 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Essa é o nosso parágrafo de estudo dessa lição. O texto diz o seguinte, olha, versículo 3. Deus, com seu poder divino, estou lendo na nova versão transformadora, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. A pergunta é se nós recebemos algum tipo de provisão da parte de Deus para que a gente consiga avançar nessa santificação. E o texto é bem claro em relação a isso, que sim, é necessário a gente entender, obviamente, que o ser humano ele tem uma natureza caída por conta do pecado. O ser humano, a partir do pecado dos nossos pais Adão e Eva no Éden, todo ser humano ele já nasce com a natureza caída. O texto de Paulo aos Romanos, por exemplo, vai dizer que todos pecaram, estão afastados ou destituídos da glória de Deus. Então, o ser humano por si só, ele é pecador. Ele é como aquela imagem daquele carro desgovernado, ou aquele carro desalinhado, melhor dizendo. Se o volante está solto, o carro perde o caminho dele. O ser humano ele tem essa natureza tendenciosa ao pecado. O que Pedro está colocando, e nós já estudamos na primeira lição, que o destinatário da carta de Pedro é para cristãos que estão dispersos ali em vários pontos ali da região. Ele está escrevendo a pessoas que já passaram pela transformação, pela conversão, e aí nisso Pedro ele está dizendo então que esses cristãos eles são participantes da natureza divina e por conta disso eles conseguem escapar dessa corrupção, desse pecado que o mundo tem a oferecer. Para alguns, vão dizer que a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, essa natureza pecaminosa ela deixa de existir na vida da pessoa. Nós não cremos dessa forma. Isso aí. Nós cremos que ainda essa natureza ela ainda está em nós. Porém, como Pedro afirma, nós nos tornamos agora participantes da natureza divina. Em que sentido? Quer dizer que nós nos tornamos Deus igual a Deus? Não nesse sentido, obviamente, né? Mas isso está muito ligado à adoção que nós temos a partir de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Não Pedro, mas sim o companheiro dele, o apóstolo João, ele vai dizer que a todos que o receberam, quem? Receberam Cristo Jesus, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, através de Cristo Jesus, nós somos adotados como filhos, nós somos agora da família de Deus, nós somos filhos de Deus, ou seja, nós estamos nessa natureza divina, o Espírito Santo habita em nós, como ele vai dizer no versículo 3, de que Deus
ele nos concede do seu poder divino, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo passar a habitar em nós, e com base nisso, nós então vencemos a corrupção do mundo. Fato é que, como nós já falamos até no começo ali, a gente recebe um privilégio. Deus habita em nós. Isso aí. Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Eu lembro, citando a questão de seminário, eu lembro de algumas aulas de seminário que um professor, ele sempre falava para a gente, ele falava, olha, a pessoa de Deus habita em nós, a gente precisa sentir Ele dentro da gente, habitando na gente, porque Ele está em nós, Ele habita no cristão, e essa natureza, essa pessoa divina é quem nos fortalece para que a gente possa vencer de fato aí a corrupção do mundo, os desejos humanos, como Pedro ele vem colocar aqui na sua carta. Então, de fato, nós recebemos uma provisão da parte de Deus para que a gente cresça na nossa santificação. Quem decide seguir a Cristo não precisa ter medo de fracassar, porque não vai enfrentar essa jornada sozinho. Sim. O próprio Espírito Santo, ele é o representante divino, ele é a pessoa divina. Jesus disse, olha, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei outro, o Consolador. Ele estará em vocês e habitará com vocês. Né? Essa ideia de estará em vocês tem a ver com alguém que está dentro da gente, né? Que mora dentro da gente. Então, assim, o cristão, de fato, ele tem uma provisão. Porque se a gente fosse lutar, pastor Denis, sozinho contra os nossos velhos hábitos, contra os nossos vícios, né? Porque nossa formação pecaminosa é devastadora. A gente é condicionado, a gente, ao longo da vida, é adestrado a pecar. E quando a gente se acostuma a pecar, pastor, é difícil deixar de pecar. Então, quem é que nos ajuda nesse processo? Deus. Deus. Então, nós não estamos sozinhos. Então, não podemos ter medo de fracassar. E temos que dizer isso para as pessoas, né? De repente, tem alguém que quer seguir a Cristo, mas tem vergonha dos seus pecados e talvez pense que não vai conseguir. Né? É importante dizer para essas pessoas, olha, é possível. Não por causa de você, mas por causa do próprio Deus que vai te prover, que vai te dar a força necessária para poder ser vitorioso. E até nisso a gente vai falar na próxima pergunta a questão do esforço humano, mas pensando ainda nessa cooperação divina nisso, é possível pensar assim, existem pecados que você consegue abrir mão com um pouco mais de facilidade, você consegue deixar de praticar com um pouco mais de facilidade. Mas talvez existem aí práticas na sua vida que você luta insistentemente e isso, vez ou outra, volta a transgredir a sua santificação. Para algumas pessoas, às vezes, já entra na parte do comodismo, de dizer, poxa, é assim mesmo, eu vou me contentar, isso daqui eu não consigo mudar, isso daqui eu não, faz parte da minha vida mesmo. Mas o texto que nós estamos lendo, Pedro ele vai dizer que Deus, através das suas promessas divinas, através das suas, e ele vai colocar aqui, né, das suas grandes e preciosas promessas, nos tornou então participantes dele, e é com base nisso que, como ele vai dizer no texto sagrado, vai nos permitir escapar desses pecados. Então assim, não importa o pecado, não importa, por mais difícil que seja, existem pecados para algumas pessoas que eles são bem, de fato, assim, como se fosse aquela areia movediça que a pessoa tenta escapar e o pecado sempre está ali em volta tentando engolir, mas Deus é aquele que fortalece para que consiga vencer. Então, não existe pecado que não possa ser vencido. Confie que Deus, que já venceu todo pecado, na verdade, não tem pecado, Ele nos ajuda nesse processo, né? Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir a ajuda de Deus contra as tentações, né? Não nos deixe cair em tentação. Se Jesus nos ensina a fazer esse tipo de pedido, é porque existe uma provisão à disposição de quem quer servir a Deus, de quem quer amar a Deus com todo o coração. Pastor, a segunda pergunta, ela nos reporta ao versículo 5. Como estamos estudando aí
os primeiros versículos do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, o versículo 5 diz assim, ó, palavras do apóstolo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. O versículo 6, inclusive, fala, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. E já completando o versículo 7, a piedade, a fraternidade, o amor. Legal. Diante disso, meu irmão, comente a frase que está aqui na lição. Engana-se quem pensa que o crescimento espiritual é automático. Essa é uma frase que tem aqui no comentário no primeiro comentário da nossa lição, que o pastor Denis vai nos ajudar a entender. Bom, vamos lá. Nós acabamos de falar que Deus, ele é nosso cooperador nesse processo da santificação. Nós somos participantes da natureza divina, ou seja, por causa da fé em Cristo Jesus e agora Deus habita em nós, nós então temos esse auxílio dele. Porém, isso não é uma prerrogativa para a gente achar que, uma vez que somos agora filhos de Deus, de que a santificação ela acontece no estalar de dedos, né? O apóstolo Pedro, ele joga a responsabilidade para a gente, porque nós temos uma responsabilidade frente a essa luta contra o pecado. Pedro, ele diz o seguinte, olha, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas, aquilo que ele já havia falado nos versículos anteriores. O texto do esforce, a palavra esforcem-se, né, no original, traz justamente essa ideia de alguém que se empenha plenamente, de alguém que, até a lição ela vai trazer a ideia de pressa, né, de alguém que olha para aquilo, entende a necessidade, a urgência disso, e ela dedica todos os seus esforços para que aquilo seja executado. É o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que por mais que existe uma participação do próprio Deus em nos auxiliar, nós não somos marionetes de Deus em que, de repente, Deus ele assume o controle, pelo menos não é assim que nós cremos, né? Que, de repente, Deus assume o controle de tudo que nós fazemos e ele conduz a gente como se fosse marionetes. Não, ele vai dizer que existe uma responsabilidade humana nesse processo da santificação. Denis, me permita, não perco o raciocínio, mas a natureza divina que Deus permite que nós nos tornemos participantes dela, não anula a nossa natureza humana. Sim. A gente não se torna um Deus quando se entrega a Jesus. Não, a gente continua sendo humano, de carne e osso. Deus vai nos ajudar, Deus vai prover, mas assim, a gente precisa também dar a nossa contribuição no processo, não é isso? Sim, depende. Nós cremos no livre-arbítrio, né? Nós cremos que nós somos livres para tomar nossas escolhas, e as nossas escolhas, elas são carregadas de consequências e responsabilidades. Então, por mais que Deus ele seja cooperador nesse processo, nós precisamos nos esforçar para que, como nós já citamos também no começo, gradativamente esse processo de santificação ela aconteça na nossa vida. Conheço a história de um pastor que falou que tinha um rapaz que ele tinha ali alguns dilemas da vida dele, mas que ele acreditava piamente que a partir do momento em que ele descesse as águas batismais, todos aqueles problemas que ele tinha cessariam. E o pastor alertava ele, dizendo, não é assim, não é assim. O rapaz mesmo assim acreditava muito nisso. O que aconteceu foi um pouco de frustração pós-batismo, quando ele se viu cometendo os mesmos pecados. Aí veio a fala pastoral dizendo, poxa, não é assim, eu havia te alertado, mas isso não é uma pá de cal para a sua vida na fé. Você não errou, não, é um processo gradativo. A mudança ela é gradativa. O que não pode acontecer, e o contrário do que Pedro ele vai dizer aqui, é a estagnação. Quando Pedro vai dizer para que a gente se esforce, é para que a gente não fique estagnado nesse processo de santificação. Esse esforço precisa acontecer diariamente. Essa santificação precisa estar atenta diariamente, para que dia após dia nós nos tornemos
cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é um ensino amplo nas Escrituras, né? A gente se lembra, por exemplo, do texto que vai comparar a vida do justo como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que um dia se torna um dia perfeito. Meio-dia, o solzão lá em cima. Isso. A nossa vida precisa ser uma luz que cada vez mais ela é menos ofuscada pelos nossos pecados. Obviamente que esse dia perfeito, essa luz perfeita, vai acontecer na volta de Cristo, que Pedro ele vai discorrer mais para o final da sua carta aqui, que a gente vai estudar ao longo do trimestre. Mas fato é que essa santificação, ela é gradativa, ela é um processo. Então a gente não pode ficar frustrado quando a gente, me entenda, né, o frustrado. A gente não pode achar que é o fim do mundo quando a gente se vê cometendo alguns pecados, ao ponto da gente achar que a nossa vida é assim mesmo e como quem diz, chutar o balde e achar que não tem salvação, processo de mudança nisso, possibilidade de mudança. Porém, a gente também não pode ficar anos e anos cometendo os mesmos erros acomodados. Hernán Dias Lopes ele vai dizer que esse processo precisa ser gradativo a ponto da gente olhar os nossos anos e fazer uma leitura mesmo. Será que a gente é o mesmo de 10 anos atrás? Será que a gente tropeça nas mesmas pedras 10 anos atrás? Ainda na lição vai falar um pouco sobre tropeço, Pedro vai falar sobre isso. Mas será que a gente ainda continua tropeçando? Se você que dirige um carro, por exemplo, se na rua da sua casa, que você passa lá todos os dias com o seu carro, se tiver um buraco, pode ser que na primeira vez você passe no buraco e você fala, poxa, um buraco aqui na rua de casa. Mas se a prefeitura lá demorar para cobrir aquele buraco, você vai passar todas as vezes na frente desse buraco? Se passar uma outra vez extraído, de repente pode até acontecer, mas você olhando o buraco, sabendo ele lá, e todo dia passar com o carro no mesmo buraco, o problema deixou de ser o buraco. É verdade. O problema deixou de ser o buraco. Não houve evolução, né? Não houve evolução. Você precisa entender que nós temos uma responsabilidade na santificação. Depende da gente. E aí, citando só mais um pastor, John Piper. Opa! John Piper, eu lembro de uma fala dele há anos atrás, um pastor americano. John Piper ele vai dizer que o diabo ele não tem o poder de levar ninguém para o inferno. De que quem tem a capacidade de levar alguém para o inferno somos nós mesmos, através das nossas escolhas. O diabo ele tenta, o diabo ele vai jogar suas propostas, o diabo ele vai jogar suas tentações. Mas somos nós que escolhemos avançar na santificação, somos nós que escolhemos o pecado sim ou não. Isso somos nós, é responsabilidade humana, claro que com a ajuda de Deus, como nós já falamos. Na terceira pergunta, pastor, a gente já leu os versículos correspondentes na pergunta anterior, e eu queria contar aí com tua participação novamente. Diz assim, por que a busca pelas qualidades mencionadas nos versículos 5 a 7 é importante? As qualidades falam de harmonia, fala de fraternidade, por aí vai, né? Então, assim, por que essa busca é importante? Por gentileza. Sim, vamos lá. Só pegando então a linha de raciocínio de Pedro, para a gente acompanhar. Deus nos ajuda nesse processo da santificação. Ele participa disso. Ele participa disso. Nós somos participantes da natureza divina. Porém, Pedro vai dizer que a gente precisa se esforçar para que a gente cresça nesse processo, para que a gente continue correspondendo ao texto que ele vai dizer nessa promessa. E aí, como então que nós podemos fazer isso? Quais são praticamente aí os frutos ou os exemplos que a gente pode ter desse crescimento, desse esforço? E é onde ele vai colocar, citando ou lendo de novo o texto, ele vai dizer o seguinte, olha, acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade ou devoção a Deus, e a devoção a Deus, a fraternidade, o amor.
acho que a gente poderia, de fato, ficar aqui um bom tempo discorrendo sobre cada uma dessas características. Só um aqui. detalhe, você percebe que é um papel humano, o texto diz acrescentem, está no imperativo, então não é uma coisa que é somente Deus que atua, né? A gente precisa acrescentar essas virtudes. Por favor, pastor, continue. Justamente, percebe que a gente poderia ficar aqui um bom tempo citando essas qualidades e a gente discorrer sobre maneiras práticas, exemplos práticos de como a gente falar sobre essa questão da fé, da excelência moral, do conhecimento, a busca pelo conhecimento. A gente está aqui num estudo de lição bíblica. Se você separou um tempo da sua semana, seja professor de escola bíblica ou não, se você separou um tempo para assistir um programa como esse, de fato você está buscando o conhecimento da palavra de Deus, e é o que Pedro recomenda, domínio próprio. Olha que Pedro vai falar uma importante característica do próprio fruto do Espírito, né, que Paulo vai citar também. Domínio próprio, temperança, domínio próprio, a capacidade de você saber se controlar, a capacidade de você saber como agir em relação a isso. Perseverança, olha que característica a respeito da vida cristã fundamental. Perseverança, não desistir. A perseverança, a piedade, acrescentar a ideia de perseverança, uma vida piedosa, uma vida cristã piedosa. E essa piedade é justamente, eu gosto do termo que a NVT vai trazer aqui, uma devoção a Deus que não está ligada a simplesmente momentos coletivos, né? Momentos em que a gente de repente está no coletivo, e a oração externa, é o que Jesus vai dizer, na verdade, né? Quando Jesus vai discorrer no Sermão do Monte sobre a oração do Pai Nosso, já citado aqui, ele vai dizer, olha, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus que ficam nas praças orando para serem vistos, porque eles já receberam o galardão deles. Ele vai dizer, mas vocês entrem no quarto, em secreto, fecha a porta, ora em secreto, que o Deus em secreto vai te responder. Essa devoção de intimidade a Deus, intimidade com Deus, é o que ele vai dizer, olha, essa piedade, essa devoção a Deus. Junto à devoção a Deus, olha que interessante, ele vai dizer a fraternidade. A fraternidade é essa ideia da familiaridade, é você considerar, e por isso que ele coloca depois a fraternidade e o amor, é você se relacionar com o outro de forma fraterna. Isso daqui é interessante. O que é bacana é que ele coloca a fraternidade e depois o amor. Porque você lidar com pessoas que lhe fazem bem de forma fraterna, isso é muito bom. Mas o amor que o próprio Jesus vai propor, por exemplo, é um amor que a gente precisa exercer até para aqueles que de repente não fazem tanto bem assim a nós. Isso mesmo. Ou fazem o contrário do bem, né? Mas percebe que Pedro ele coloca aqui qualidades que são fundamentais nesse processo de santificação. São qualidades que são essenciais para que a gente cresça nesse processo, nessa vida com Deus. Uma vez que nós somos participantes da natureza divina, é impossível você viver uma vida piedosa a Deus se você não vive uma vida de fraternidade, por exemplo. É uma via de duas mãos, digamos assim, que você vive a vida com Deus, mas você também se relaciona bem com pessoas. Viver com Deus, ter intimidade com Deus, ter uma vida de oração, mas não ter fraternidade, tem alguma coisa faltando. É claro que isso daqui não é um pacote único, exclusivo, mas aqui são apenas algumas qualidades que Pedro cita, e a gente vai ter várias outras ao longo de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia, que são qualidades necessárias para que o cristão ele cresça nesse processo. Mas só com base nessa daqui, acho que vale o esforço dessa autoavaliação. Esse é o objetivo da palavra de Deus, né? Que Pedro está escrevendo para cristãos dispersos, o primeiro público, mas essa carta inspirada chega a nós. Sim. E aqui é onde eu leio o texto, eu preciso ler o texto e pensar quais as qualidades, quais os frutos que eu estou gerando nisso daqui. Como está, por exemplo, a minha questão da fé? Como está a minha questão da excelência moral? Será que eu estou me esforçando para viver isso aqui? Porque é o que Pedro vai dizer, esforcem-se para viver isso, né?
como está o meu domínio próprio? Eu estou me esforçando, eu me esforço mesmo para ter domínio próprio. Se a gente pegar ali as personalidades, né? São 4, como eles vão dizer, o colérico, o fleumático, o sanguíneo e... O quarto eu esqueci. Eu também esqueci. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Opa, melancólico. Ainda bem, viu? Normalmente... Essa parte não tem corte, é ficar ao vivo, viu? Não, tranquilo. Os psicólogos iam ficar de olho em você. Iam ficar bravos. Mas vamos dizer que normalmente o colérico e o sanguíneo é que é mais difícil de ter o domínio próprio, né? Mas também, por outro lado, o melancólico e o fleumático, ele também necessita disso. Mas fato é que, assim, como está meu empenho em me controlar? Como está meu empenho, em meu esforço máximo, como diz o texto, para lidar com o meu comportamento? E nas demais coisas, perseverança, devoção, fraternidade e o amor, como Pedro vai citar. São extremamente importantes essas qualidades de forma prática para que a santificação aconteça na nossa vida. Né? Deus certamente vai nos ajudar, pois nós recebemos o privilégio de participar da sua natureza divina, mas o próprio texto nos sugere a busca, né? E nem sempre é fácil, dependendo da nossa formação. Você falou muito bem, né? Existem alguns pecados que são mais difíceis de serem vencidos. Eu acredito isso, Denis, exatamente a nossa formação, né? Para uma pessoa, de repente, o domínio próprio é mais difícil, para outra pessoa, a fraternidade, né? Tem gente que tem o autocontrole, mas não, tem dificuldade de conviver, de se relacionar. Mas a Bíblia, ela está nos sugerindo o crescimento em todas essas áreas. Sim. Eu tenho dificuldade, pastor, de me envolver com essa questão da fraternidade. Não, eu tenho dificuldade de amar quem me odeia. Mas Deus nos ajuda nesse processo. É isso que a lição está falando hoje para a gente. Né? Nós somos privilegiados em participarmos da natureza de Deus, a ponto do seu Espírito Santo fazer de nós novas criaturas que podem andar em novidade de vida. Pastor, a quarta pergunta, né? Só para a gente finalizar aqui o trecho que a gente está estudando, os versículos 8 a 10, eu vou ler, para depois você responder para a gente. Diz assim: porque essas qualidades, essas que o pastor acabou de comentar, estando presentes e aumentando cada vez mais, olha que bacana, pastor, elas têm que aumentar, né? Elas precisam ser intensas, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles que não têm estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Muito bacana, né? Cada vez maior, pastor. Então a gente precisa ser melhor do que ontem. Melhor do que antes de ontem, né? Confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pastor Denis, a busca por uma vida santificada e a prática das virtudes nos previne contra quais situações negativas? Por favor. Bom, vamos lá. A lição, ela sistematiza aqui essa fala de Pedro e ela coloca pelo menos 3 situações aqui que essa vida de santificação, ela nos previne. Primeiro, a questão da improdutividade. Um cristão, quando ele não vive em santificação, obviamente ele se torna improdutivo, porque se a gente olhar aqui o que Pedro falou, ele está dizendo sobre questões práticas, né? Então, se ele não pratica esses exercícios da fé, ele está improdutivo, ele está inativo. O texto ele é bem claro em relação a isso. Olha, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma primeira questão é improdutividade. É possível ser cristão improdutivo, estar ali na igreja, frequentando e ser improdutivo? E aí eu não estou dizendo aqui em relação a cargos, porque quando fala sobre improdutividade, algumas pessoas podem remeter isso pensando, poxa, eu não tenho cargo nenhum na igreja, eu não tenho função nenhuma na igreja, eu sou improdutivo nesse caso? Não é essa a questão. Não só é produtivo quem recebe algum tipo de título ou cargo dentro da igreja,
A produtividade que Pedro ele vai colocar aqui é a produtividade do reino. É você colocar em prática isso que nós já abordamos na questão anterior, e isso, colocando em prática, o exercício da fé, da piedade, da fraternidade, isso, de certa forma, isso produz, a produtividade é isso, é produção de frutos, é estar ativo no reino de Deus. Isso abençoa tanto a sua vida, tanto quem é você, né? Tanto a sua vida pessoal, quanto as pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que estão ao seu redor são abençoadas pela sua vida, pela sua prática de santificação. Então, viver isso livra você da improdutividade. Uma segunda situação que o autor da lição coloca é a questão da cegueira. Apesar de quando lê o texto, na verdade, não é tão cego assim, né? É porque depois fala que só enxerga o que está por perto. Parece que é uma cegueira parcial, né? É míope. Isso. É míope. É verdade, verdade. Está sendo técnico, viu? Eu não Enquanto sou... os psicólogos ficavam bravos com você, os oftalmos de repente estão te dando crédito agora. Verdade. Eu não uso óculos. A Fran, minha esposa, ela usa, né? Mas tem aquele pessoal que precisa ver de perto, porque é a miopia, né? É o que Pedro vai dizer aqui. O texto vai dizer, olha, se alguém não tem essas práticas, está cego e só vê o que está perto. O que Pedro e aí ele completa dizendo que ela se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, a pessoa, esse ver o que está perto, ele não tem uma visão ampla de reino. Às vezes é uma visão mais egoísta da coisa. É aquele tipo de pessoa que, pronto, ela se tornou participante da natureza divina, alcançou a salvação, mas ela ainda se enxerga ou se permite ser tão egoísta que ela é capaz de não abençoar ninguém por conta da sua salvação. Ela apenas quer receber das bênçãos de Deus, ela apenas quer receber nos cultos, na adoração ao Senhor, mas ela não quer fazer nada para ninguém. É o que Pedro está dizendo, ela se torna cega, ela não tem essa visão ampla de que ela pode ser um fator ativo de bênção de Deus na vida de tantas outras pessoas através da prática aí das virtudes, como nós vimos. Ou seja, viver a santificação nos previne contra essa cegueira. A gente consegue olhar o reino de Deus de forma mais ampla. O reino de Deus não se limita à minha igreja local, ao meu ministério local, por exemplo, e aí vamos colocar por escalas, não se limita nem à minha vida só, não se limita só à minha família, não, a minha família é minha família, ninguém mexe com a minha família. O reino de Deus, ele não se limita ao meu ministério, não se limita à minha igreja local. E aí, para ser talvez um pouco mais provocativo, não se limita só a minha denominação. O reino de Deus, ele é amplo, e viver a qualidade ou as virtudes é você ter a visão de reino mais ampla e não apenas egoísta, pessoal, né? Mas uma terceira situação que o autor da lição ele vem sistematizar acerca de Pedro é a questão do tropeço. E aí entra naquilo que nós já, inclusive, havíamos falado. Ele vai dizer o seguinte, olha, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E aqui é do tipo da vida perfeita, né? Jamais tropeçar. É difícil, né? É difícil. Mas é o que Pedro falou. Se você se empenha, se esforça, se você dedica esforço máximo, se você entende que você precisa dia após dia exercitar disciplinas espirituais, se você está atento, como em outros momentos Paulo ele vai dizer que o cristão ele precisa estar antenado, atento, não desfocado com coisas desse mundo, e aí não estou dizendo para você não desfrutar de situações, não é isso, mas você entender que você está numa guerra espiritual, que você é um cidadão do reino aqui nessa terra. Se você entende isso, você dificilmente vai tropeçar em situações ou buracos que você já conhece. Se você está atento, você não tropeça em pecados. É tão ruim quando você vê algumas pessoas cometendo falhas que são, digamos assim, de crianças na fé, né?
quando cometem deslizes, assim que você fica surpreso, poxa, pessoas de tanto tempo de fé, e isso, olhando para a minha vida mesmo, né, seria tão ruim olhar para a minha vida e ver que eu cometo deslizes assim que são básicos da fé. Então precisa-se haver esse crescimento, e a partir desse crescimento a gente deixa de andar uma vida tropeçando, né, nos buracos que o pecado ele tem ao longo da vida. E aí eu vou citar só uma frase da lição aqui, do autor da lição, que ele vai dizer o seguinte: olha, só tropeça quem volta o olhar para trás, ignorando o que está à frente, quem se distrai enquanto caminha. Então é necessário atenção, foco, a prática das disciplinas espirituais ali, para que você não tropece nessa vida. Como vai ficar gravado, dá para você puxar de novo essa frase aqui da lição, citada pelo pastor, colocar no status do seu WhatsApp, sim, lá no stories do Instagram, do Facebook, né? Bênção de Deus, pastor. Pastor, nosso tempo está se esgotando. A parte final da lição, ela nos apresenta 2 tópicos, 2 recomendações. Eu não vou me debruçar contigo neles por conta do nosso horário, mas eu vou lê-los, que diz assim, ó: para avançar em santificação, confie. Para avançar na santificação, colabore. Temos que confiar em Deus, confiar que Deus nos fez participantes da sua natureza divina, e temos que colaborar para que possamos crescer na presença do Senhor. Pastor Denis, estamos encerrando aqui mais o estudo da palavra, com a honra de ter tido a sua participação como comentarista. Muito obrigado. Deus abençoe você, a Fran, que tem nos ajudado também aqui, a missionária. Deus abençoe seus filhos, seu ministério. Pastor, nos abençoe em oração, por gentileza. Abençoe o povo que nos assiste. Sim, eu agradeço o convite, a participação, e eu só encerro com o versículo 11, que acho que foi o único que nós não lemos, que Pedro ele termina essa parte dizendo o seguinte: assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Olha como Pedro ele termina esse trecho, né? Ele vai citar que nós somos participantes da natureza divina, que a gente se esforça para vencer os pecados, que a gente vive a prática disso. E Pedro vai dizer que dessa forma a gente é produtivo, a gente não tropeça, e com base nisso a gente então entra nesse reino eterno, que é o nosso anseio. Esse é o nosso objetivo, com essa grande honra que Deus ele tem por nos dar. Então vamos orar. E se de repente você tem algum pecado que precisa ser vencido, de repente você se viu lamentando mais uma vez essa semana pela culpa, por esse sentimento de angústia, como alguém que novamente está tropeçando nos mesmos buracos, quem sabe através desse estudo o Senhor possa te mostrar o quanto Ele é o teu cooperador nesse processo, quanto o Espírito Santo é teu cooperador nesse processo de santificação. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço por este estudo da sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor inspirou a Pedro para nos deixar palavras tão maravilhosas, Senhor, acerca desse processo de santificação que temos a viver. O Senhor conhece cada pessoa que acompanhou esse estudo, o Senhor conhece cada vida que, ó Deus, participou desse momento que nós tivemos aqui, Senhor. A minha oração é para que o Teu Santo Espírito confirme essas palavras no coração e que elas se tornem fé. Mas mais do que isso, que elas se tornem, Senhor, uma convicção que as leve à prática, Senhor, disso que nós falamos aqui, Senhor. Senhor, que se alguém, ó Deus, de repente tem se visto num momento em que a vida parece que não faz sentido, no momento em que o pecado tem cada vez mais predominado, Senhor, Deus, que em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa reafirmar no coração dessa pessoa de que ela, uma vez que já se entregou a Cristo Jesus, ela é participante da natureza divina. Ela é filho, filha do Senhor, filha de Deus, filho de Deus, através da fé em Cristo Jesus. E que isso seja o motor propulsor para entender, Senhor, que é possível vencer o pecado, é possível mudar a vida, é possível ter uma vida transformada através do esforço,
mas através da ação de Deus em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, cuida de quem está em casa, cuida de quem tem acompanhado, cuida da nossa igreja, da nossa escola bíblica, cuida do pastor Wilbert e que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos telespectadores, mais uma vez o meu muito obrigado a todos vocês. Receba o nosso abraço fraterno. Semana que vem a gente conta com vocês aqui conosco novamente. Que Deus abençoe a todos. Até logo.